Abaddon é o nome do deus da maçonaria. Ele é Satanás. Ele é quem atormenta as pessoas por 5 meses. Passado é já um ai. Então a quinta trombeta é o primeiro ai. Cai sobre os Estados Unidos para que Satanás consiga a aprovação do decreto de morte. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. O primeiro ai, esta quinta trombeta, o primeiro ai, ela cai sobre os Estados Unidos da América do Norte. O próprio país que aprova o decreto dominical, Estados Unidos da América do Norte, saindo dali a aprovação do decreto dominical vai se espalhar para o mundo todo. Depois que a porta da graça se fechar, agora na quinta trombeta, que é o primeiro ai, o que é que Satanás tem a intenção de fazer, atormentando este país, Estados Unidos, por 5 meses? Ele quer que seja aprovado o decreto de morte. Lembrem-se que antes do fechamento da porta da graça, vai ser aprovado um decreto dominical. E milhões vão se salvar, porque vão se colocar ao lado dos mandamentos de Deus. Mas após o fechamento da porta da graça, virá um outro decreto, que é o decreto de morte. E vai sair esse decreto do país que aprovou o decreto dominical, vai agora aprovar o decreto de morte. Mas o decreto de morte será aprovado contra o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo. Mas os anjos de Deus estarão cercando os filhos de Deus, protegendo-os de todo o mal. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem, tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz do dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima, e levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras que cobriam o firmamento, se fendem, e como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono.